Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? São Paulo 2, Grêmio 0, grande vitória do tricolor paulista. O São Paulo foi a campo com uma formação com a linha de 4, né? E conseguiu uma vitória grande, muito grande dentro do Morumbi, né? Diante de um pouco mais de 18 mil pessoas, né? Bom, primeiro tempo primoroso do São Paulo. São Paulo saiu na frente com um pênalti, né? Marcado em cima de Danielzinho, batido por Lucas, né? Um adendo para esse pênalti, tá? Dos últimos 13 pênaltis que o Lucas bateu, ele errou apenas um, tá? Desde 2023 até agora, tá? Então é importante a gente estar ressaltando isso, que o Lucas é um ótimo batedor de pênalti. Bom, seguindo, o Grêmio foi ficar um pouco melhor ali depois, os 40 minutos, depois que eles substituíram o Edenilson pelo William, né? Ex-Chelsea, ex-Corinthians, né? Então, deu uma melhorada, mas mesmo assim não fez o São Paulo sofrer no jogo, tá? No segundo tempo, logo no início, teve a expulsão com o segundo amarelo do zagueiro, né? Do Grêmio. E então, nesse sentido, gente, aí o São Paulo tomou conta de vez do jogo. O São Paulo perdeu no mínimo aí uns 3, 4 gols, né? Um com o Tapia, um com o Luciano. Teve pênalti perdido pelo Luciano, inclusive, entre parênteses. O Luciano não pode bater pênalti no São Paulo. O Luciano não bate bem pênalti, tá? Teve outro gol perdido, não um gol perdido, mas a gente não pode nem dizer um gol perdido, mas teve uma outra chance ali com o Enzo Dias que ele chutou na rede pelo lado de fora, achei até que tinha sido gol. Até o pessoal que tava no estádio comentou que teve a sensação de gol ali, né? E teve o gol do Caleri ali, que foi uma baita, né? Uma baita jogada. O Lucas Ramon, né? Que tocou pro Lucas. O Lucas passou a bola ali pro Caleri. O Caleri fez que foi, não foi. Se projetou na área, deixou a bola pro Luciano, né? Que só rolou pro Caleri. O Caleri marcou o seu 5º gol, né, na temporada. O Caleri ainda tinha marcado uma outra vez, mas estava impedido. E, então, assim, nessa volta do Caleri, o Caleri está muito bem, tá? E aí o Caleri marcou, dando números finais da partida, né? Eu acho que é importante a gente dizer que o São Paulo agora está na liderança, né, provisória. Vamos ver os jogos dessa quinta-feira para ver como que vai terminar essa rodada, tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? Qualquer novidade a gente volta aqui. Agora a gente vai falar um pouco dos jogadores, das notícias boas e ruins do time, né? Bom, falando um pouco das notícias boas, acho que, assim, notícia boa é que a gente encontrou um grande lateral, um lateral bom aí até agora, né? O Lucas Ramon. O Lucas Ramon jogou muito bem, né, esse jogo. Acho que teve um ritmo muito forte desde o início até o final da partida, tá? Por mais que ali teve uma parte que parecia que ele deu uma cansada, mas ele conseguiu aguentar bem o jogo, tá? Outra notícia boa, né? O Danielzinho, cara, o Danielzinho joga muita bola. Pra mim, acho que foi um acerto no São Paulo. Acho que a gente já pode classificar como um acerto, tá? O Lucas Ramon a gente não pode classificar como um acerto, tá, gente? Ainda, porque são poucos jogos. Mas o Danielzinho, como já vem numa regularidade ali, eu acho que é importante a gente ressaltar ali a importância dele para esse sistema de jogo funcionar, junto com o Marcos Antônio. Bom, acho que eu não posso nem falar que o Marcos Antônio é uma boa notícia, porque a gente já sabe, né, que ele ali, acho que é muito bom jogador, tá? Mas eu quero ressaltar um ponto importante nessas boas notícias. Acho que o trio, né, tanto o Luciano, por mais que ele tenha perdido o pênalti, fez um bom jogo, o trio entre Caleri, Luciano e Lucas tem funcionado bem, tá? Acho que essa é uma ótima notícia, coisa que com o Oscar, acho que acaba que quando tinha o Oscar, no caso, né? Acho que o São Paulo perdia um pouco, né? Mas eu acho que com esses três o São Paulo consegue encaixar um pouco a marcação, porque você coloca 3 volantes atrás desses jogadores e consegue formar um trio de ataque bem interessante. O Lucas um pouco mais atrás, né? Dos dois atacantes, né? Então acho que é importante ali você ter essa estrutura de time. Quando com 3 zagueiros você faz essa mesma estrutura, acho que não fica muito bom, porque você fica com o meio-campo um pouco mais desprotegido. Mas com 4 jogadores da linha de defesa e 3 volantes, acho que você acaba ficando um pouco mais protegido. Acho que é importante a gente ressaltar isso. E o trio de ataque tem funcionado bem. Acho que basicamente são essas as boas notícias. O sistema defensivo que foi muito bem. Tá? O Lucas Ramon, tanto o Lucas Ramon quanto o Enzo Dias e a dupla de zaga, Sabino e Alan Franco, foram muito bem. Tá? O Bobadilha
O Rodrigo custou um pouco, o Pablo Maia também, mas acho que depois que entrou no jogo mesmo, acho que deu uma solidez um pouco defensiva melhor. Mas o sistema defensivo funcionou muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo que estava 11 contra 11, tá? Bom, quem foi o brabo da partida? E aí a gente tem as menções honrosas e quem não foi tão bem, tá? O brabo da partida pra mim foi o Lucas não, o Caleri, tá? Fez um gol, cavou uma expulsão, tá? Menção honrosa ao Danielzinho, que sofreu um pênalti, teve chance de gol, tá? Acho que a gente pode estar ressaltando isso. Quem não foi tão bem na partida, tá? Eu acho que eu posso colocar dois caras ali que não foram, acredito que não foram tão bem. Acho que o Ferrarese destoou um pouco da zaga ainda. Não sei se é falta de ritmo, não sei o que que é, tá? E o Tapia, que perdeu um gol incrível. Mas assim, a gente sabe que o Tapia, né? O Tapia, ele é aquilo, né? Força, vontade, mas ele não tem muita qualidade técnica. A gente tem que pôr isso em mente. Então eu isento um pouco, até porque a gente venceu. Mas se tivesse 0 a 0 e ele tivesse perdido o gol, seria uma lástima, né? E, infelizmente ele perdeu aquele gol quando a gente podia perder, tá? Enfim, então, menção honrosa pro Tapia. Não coloco, gente, assim, a gente não pode. Agora, só um aviso, tá? A gente não pode dizer quem foi bem e quem não foi bem, tá? Na partida. A gente não pode pautar por um lance só. O Luciano, eu achei que ele foi bem no jogo, tá? Na partida, mas ele perdeu um pênalti e tudo, mas não pode ficar com nota baixa porque ele deu uma assistência ali pro galera importante ali quando tava 1 a 0 o jogo. Bom, o brabo e o não brabo da partida, né? Que eu falei, o brabo pra mim, o Caleri com menção rosa pro Danielzinho, que foi muito bom, foi muito bem o jogo, tá? O não brabo, né? O cara mais. O cara, pra mim, vou colocar um não brabo na partida, o Tapia, por conta do que eu comentei, né? Acho que por conta dessa perca desse gol, tá? Acho que é importante o jogador tá fazendo gol, tudo, mas eu acho que esse ponto importante a gente pode ter que ressaltar nele, porque não pode perder esse tipo de gol, tá? Não pode perder esse tipo de gol. Se tivesse 0 a 0 ele não podia perder esse gol, tá bom? Então, esse aí é o não brabo da partida. Bom, enfim, vamos falar agora um pouco individualmente de cada jogador, tá? Rafael não trabalhou na partida, tá? Então, fica na média ali. O Sabino, pra mim, o melhor da zaga, né? Daria um 7,5 pro Sabino. Alan Franco foi bem, não teve não teve tantos trabalhos, ficou um pouco mais na sobra, né, do Carlos Vinícius ali, pra mim, 6,5. 6,5, né? Acho que 6, vou dar um 6 pra ele. Lucas Ramon, cara, baita jogo do Lucas Ramon, cara. É engraçado, né? Eu até comentei na Rádio Fute Mais sobre isso. Falei que mandei um comentário lá, que é o seguinte: é até estranho a gente ter um lateral que se mexe, né? A gente tá acostumado com o Cedric que parece um cone em campo, aí você tem um lateral que se mexe e você estranha, né? Então, Lucas Ramon, pra mim, vou dar um 7 pra ele, porque foi muito bem, né? Fez jogadas importantes, deu uma cansada em um dado momento, mas depois manteve o ritmo, tá? Enzo Dias, cara, um guerreiro, sempre o guerreiro em campo, cara. Sempre guerreiro em campo. Pra mim, vou dar 7 também pra ele. A dupla de laterais foram muito bem, tá? Tanto do lado esquerdo como do lado direito, pra mim foi muito bom, tá? Bobadilha. Cara, Bobadilha pouco fez no jogo. Eu não sou muito fã do futebol do Bobadilha, né? Principalmente quando coloca ele de primeiro volante, acho horrível, tá? Mas eu vou dar um 5 pra ele, tá? Não vou dar nota baixa. Vou dar nota baixa pra ninguém, tá? Vou dar 5,5 pro Bobadilha, 5,5, tá? Na média ali, passa no conselho, tá? A média lá na escola dos meus filhos é 6. É 6, vou dar 5,5 pra ele. Vou dar 5,5 pra ele, porque 5,5 dá pra passar pelo conselho. Danielzinho, pra mim, dali, cara, muito bom jogador, cara. Muito bom jogador que a gente tem acertado aí nessa contratação. Pra mim, vou dar 8, tá? 8 pro Danielzinho. Marcos Antônio, cara, o Marcos Antônio eu vou dar 7,5. Mas eu poderia dar 8, porque o que esse cara dá de passe, encontra, faz inversão de jogada, vê ele em campo, é um negócio absurdo, cara. O tanto, quando ele pega a bola de frente pro ataque, assim, ele sabe o que fazer com a bola. É um cara extremamente lúcido, tá? Eu acho que, bom, vou dar 8 pra ele, junto com o Danielzinho, mas eu acho que o Danielzinho foi melhor que ele. 7,5, tá? 7,5, tá bom.
Lucas, cara, Lucas, eu achei que ele foi bem na partida. Muita gente falou assim, ah, não foi a mesma coisa do Primavera, etc e tal. Cara, o que o Lucas jogou, cara, acho que ele tem jogado bem as partidas. Ele foi fundamental para esse trio estar funcionando. Ele foi hoje eu vou te falar aqui, né? Hoje não, né? Ontem, né? Na quarta-feira, ele foi um articulador, cara. Foi extremamente importante, cara, pra partida, cara. Aí eu vou dar um 6,5, 7 pro Lucas, cara. 7 pro Lucas. Tá. Luciano, se tivesse feito gol, eu teria dado 8, tá? Mas como ele perdeu o pênalti, vai influenciar na nota dele, eu vou dar um 7 pro Luciano, cara. Vou dar 6 pro Luciano por ter perdido o pênalti. E 6,5 por conta da assistência que ele deu pro Caleri. 6,5, tá? E o Caleri, cara, o que falar do Caleri, cara? Eu posso dar 8,5, 9 pro Caleri, que pra mim foi o melhor da partida. É um cara que fez gol impedido, fez gol normal, fez gol válido, fez gol impedido, cavou a expulsão do jogador do Grêmio. Cara, o jogo tá na conta dele, do Danielzinho e do Marcos Antônio, cara. Entendeu? Então, assim, mano, foi um cara extremamente importante. Pra mim, 8,5, 9 pro Caleri, cara. 9 pro Caleri. Dá 9, entendeu? E o Crespo, cara, acho que ele fez o simples bem feito, tá? Eu não achei que ele foi mal, tá? Antes, vamos dar as notas pros caras que entraram, né? Melhor. Pablo Maia, cara, primeiro tempo, assim, quando ele entrou meio perdido, né? No lugar do Bobadilha, mas eu acho que depois ele manteve o nível ali do Bobadilha, tudo. Vou dar um 5,5 pro Pablo, 5,5. O Ferrarese, cara, vou dar 5 pro Ferrarese, porque, assim, tá muito fraco, deu um passe ali, um passe muito errado ali na zaga, enfim, ainda não tá bem, cara, ainda não encontrou o futebol que a gente sabe que ele sabe, né, que sabe jogar. Tapia, cara, pra mim, assim, aquele gol que ele perdeu influencia muito, eu vou dar 5 pra ele também, eu não vou dar, vai passar pelo conselho, 5, tá? Que mais? Pedro Ferreira, né, que entrou no jogo, no lugar ali acho que foi do Caleri, agora eu não lembro. Acho que foi isso, foi do lugar do Caleri. Vou dar pra ele, cara, vou deixar sem nota, porque pouco ele fez uma ou outra jogada ali, sofreu uma falta do Marlon, enfim. Vou deixar sem nota, porque entrou pouco tempo, 5 minutos de jogo, 5, 10 minutos de jogo, não deu pra ver muita coisa, tá? Enfim, e o Crespo, cara, o Crespo acho que ele fez o simples bem feito, fez as trocas, rodou o time, né? Hoje, se a gente for parar para analisar, o time tem pouca lesão, coisa que não tinha, que tinha bastante com o Zubeldia, talvez seja, não sei, a preparação técnica, o novo departamento médico, mas também tem muito mérito do Crespo aí com relação a fazer rodagem de jogadores, tá? Ele não fica esticando a corda dos caras, tá? Então, para mim, hoje o Crespo foi 7, vou dar 7 pro Crespo, tá bom? Bom, basicamente é isso, tá, gente? Novidades, a gente volta aqui para falar um pouco do jogo, mais sobre São Paulo. Tá bom, um forte abraço e comentem aí o que vocês acharam das notas, tá? O novo quadro brabo do jogo e as notas do jogo. Segue a gente aí, tá bom? Forte abraço e vamos São Paulo.